6h04. O que tem de gente perguntando aqui sobre os valores das moedas de R$1, Guilherme? É impressionante. Você tem lá, Guilherme, alguma moeda, alguma cédula que você tem assim com muito carinho também? Eu tenho várias. Algumas deixadas pelo meu avô. Tinha uma da época do Império. Eu estava até conversando com o Fernando aqui, no caso, né, já de Dom Pedro II. Era de 1872, essa moeda desapareceu. Mas tem algumas do início do século passado. A época do plano cruzado, tem também. Rapaz, você tinha cédula de face que era de 10 mil, né? Você vai falar hoje. 100 mil. Aqui, ó, tá aqui 100 mil. Você assinava cheque de 500 mil. Assinava cheque de milhão. Assinei cheque de milhão. Já fui um milionário. Já fui. Você não sabia, não? Quem quer essa expressão? Um conto de réis? Você tem um conto aí pra me dar? Dá um conto aí. Um conto de réis é R$1 milhão. Teve uma muito famosa também, o Barão, né? O Barão do Rio Branco. Quem tinha um barão, tava bem. Ó, me dá um barão aí. Virou por isso a expressão, você é um barão, então. O fulano de tal é um barão. Tinha o barão do Rio Branco. Valiam 1.000 cruzeiros. Exatamente. Eu tenho essa do barão lá em casa até hoje. Muito bem. Tem algumas. E aí vem a vontade, porque o Fernando vem aqui, fui lá na exposição, tá na minha gaveta, tá organizado, enfim, guardadinho, mas a vontade que eu tô de chegar em casa e revisitar tudo aquilo ali, organizar aquilo. Isso. Quando a gente começa, Guilherme, a gente começa juntando, por isso que a gente fala que é um acumulador. Eu tô com medo, sabe por quê? Porque eu tenho um pouco de cada, tem as cédulas, essas cédulas, moedas e tudo, cartões postais eu tenho também na época, né? E tem um cartão postal assinado por Neil Armstrong, o primeiro homem que foi à Lua, o cartão da NASA. Olha, que minha tia bacana, conseguiu. Hein? Esse eu acho que vale grana. Que bacana. É quase um trato feito. Rapaz, exatamente. Tem lá, mas então tem os cartões postais e tem as cédulas também. E é um mundo fascinante. Você viaja, o cartão postal também era uma coisa interessante, né? Então é uma coisa que vem resgatada. Uma pergunta que eu deixei para você lá no bloco anterior, e são tantas perguntas, às vezes a gente se perde no meio delas. Alguém quiser iniciar uma coleção hoje, qual o princípio? Ele deve começar por onde? Ele se assusta com os preços ou não? Vê alguma coisa que ele tem em casa? Qual que seria a sua dica? Pois é, começa pelo que tem. Essa é a nossa sugestão. Muita gente já tem alguma coisa que tá ali num baú, que tá ali em um envelope, então começa com aquilo que você tem. Nesse momento tá tudo bagunçado, nesse momento tá tudo misturado, então a pessoa, tem muita gente que vai comprando e guardando e achando e juntando, e isso ajuntado a gente chama do acumulador. É a pessoa que só pega e guarda. A partir do momento em que você pega essas peças e começa a separar elas, começa de uma forma simples, pelo padrão monetário. Quem nasceu de 94 para cá, já são quase 30 anos, então boa parte das pessoas que estão nos ouvindo só viveu o plano real. Sim. Então começa com o plano real. Aqui no real a gente tem a primeira família do real, a gente tem a segunda família do real, então começa separando as famílias e aí você vai andando de trás para frente. O plano anterior ao real foi o Cruzeiro Real, o anterior foi o Cruzeiro de 90, o anterior foi o Cruzado Novo, o Cruzado, o Cruzeiro de 70, o Cruzeiro de 42, e daí você já tem de 42 até hoje uma imensidão de cédulas, uma imensidão de moedas. Começa a organizar, separar o que você tem por esses períodos monetários. A partir disso, você guarda numa pasta. Você falou aí, Guilherme, você tá com tudo lá guardado na gaveta. Arruma uma pasta, coloca essas moedas por período, coloca essas notas por período, e a partir daí você já tem uma coleção, você já avançou um degrau, você saiu do acumulador que tem tudo bagunçado pro colecionador. O próximo passo é começar a pegar essas peças e olhar e pensar, gente, eu tô aqui com uma cédula de Vital Brasil. E aí você joga aí no celular quem foi Vital Brasil. E aí você vai entender o trabalho que Vital Brasil fez. Você vai pegar a Carlos Drummond de Andrade e começa a pesquisar. A partir do momento em que você começa a estudar esse material que você tem, bem-vindo ao mundo da numismática, você já é um numismático. Mas você não tem saída mais, né? Não tem saída. Só tem que tomar cuidado com o cartão de crédito. Exatamente. Valores de moedas. O que traz esse valor para a moeda? O que, por exemplo, torna uma moeda de R$1 valer 10, 15, 20 reais ou mais, né? E aí nós vamos falar então para os ouvintes que estão interessados em saber quanto vale a sua moeda de R$1 aí, de colecionador ou não. Como é que dá um valor? Como nós chamamos de valoração desse material, desse objeto?
Basicamente, de uma forma bem simples, 2 elementos, 2 fatores. Primeiro, o que a gente conhece aí de lei da oferta e da demanda, né? Então, quando nós temos uma cédula, uma moeda escassa, é óbvio que se eu tenho uma peça que tem uma quantidade de tiragem baixa e eu tenho muita gente querendo, isso vai levantar o preço dela no mercado. E esse mercado é um mercado ativo. Para quem não está habituado, não tem ideia de qual é a cifra que gira por volta da comercialização dessas peças. É um valor realmente assim espantoso, porque tem muita gente que quer ter peças que são escassas. Então, o primeiro elemento é o fato de uma determinada peça ser escassa ou não. Isso é que vai atribuir um valor para ela. E no segundo momento, você tem uma peça escassa. Eu tenho ali 10 peças escassas, porém elas estão em estados de conservação diferentes. Quanto melhor o estado de conservação de uma peça, melhor o preço que ela tem. Posso abrir um parêntese aqui? Claro. A gente está falando de trato feito agora há pouco. Tem muita gente que fala o seguinte: se ela está naquele estado ruim, não tente melhorá-la, deixe no estado que ela está. É mais ou menos por aí? Ou a pessoa deve se aventurar a fazer aquela limpeza, às vezes fazer a limpeza de uma forma adequada, é melhor deixar ela gasta daquele jeito? Com certeza. O estado de conservação não diz respeito à beleza, o que muita gente confunde. Sim. Às vezes você falou aí de uma moeda antiga da época de Dom Pedro aí, que é de cobre, por exemplo, que o cobre com o tempo ele empretege, ele vai ficando preto, dependendo Sim. do contato que ele teve, ele vai ficando esverdeado. Vai desgastar também, né? E desgastado. Então o que acontece? A pessoa fala assim, não, eu vou passar aqui, vai ali e compra aqueles abrasivos, né? Vou lustrar, vou limpar minha moeda. E vou pegar o bombril ali, aí vai ficar lustrosa. Escova de dente, ou passa... não, eu não vou estragar ela não, eu vou pegar algodão, vou passar algodão com pano e não sei o que. Isso tudo, quando a gente olha numa lupa simples, uma lupa de 5 vezes de aumento, você consegue ver as marcas da limpeza, o vestígio da limpeza. Na numismática, a limpeza deprecia a peça. O estado de conservação é o quê? É a capacidade que essa peça teve de chegar hoje em uma qualidade boa. Não quer dizer que ela precisa necessariamente ser bonita. Não precisa fazer uma plástica dela. As rugas conferem valor a ela. Exatamente. Nós estamos falando aí de moedas, o Guilherme. Você falou de Dom Pedro, são 200 anos. Imagina, nós estamos aqui com 40, 50, 60 e já estamos meio cheio de ruga. Imagina uma moeda de 200 anos que foi feita para circular. Porque ela foi feita para ir na mão. Existem impecáveis? Existem, por isso que o preço delas é muito alto. Sim, mas a extrema maioria das peças são peças circuladas que já tomaram alguns tapas. Algumas amassaram, já tomaram a moça, caíram, arranharam. Então, assim, você tem moeda na sua casa? Não inventa de limpar. Você tem cédula na sua casa? Eu cansei de ver isso. Essa cédula minha, olha, essa cédula sua tem uma cédula difícil, uma cédula escassa, porém ela não tá no estado de conservação bom. Vou colocar o durex aqui. Porque ela tá dobrada. Aí o cara fala assim, não, mas isso aqui eu dou um jeito. No outro dia ele volta com a cédula lisinha, porque ele passou ela no ferro. Acabou. Vale menos do que no ontem. Ih, olha só. Perdeu o valor. Interessante. E aí, esse é o tipo de valoração do numismata. Ele vai olhar todos esses detalhes, né? O que é flor de estampa? Flor de estampa é uma cédula perfeita. É uma cédula impecável. O que é uma cédula perfeita? Ela não teve dobra. Se você chegou ali, tem vezes que a gente chega no caixa eletrônico e tira uma cédula, você acha que ela tá até quente, que ela foi feita ali na hora, porque ela tá lisinha, não tem uma dobra, não tem um detalhe, um canto quinado, nada. Isso é uma cédula flor de estampa. Que bonito. Dobrou ela no meio, pôs ela na carteira, ela fez aquela dobra, ela já é uma cédula soberba. Você pegou ela e dobrou em 4 vezes ali, você já tá com a cédula MBC na sua mão. Eu tô falando de cédulas por um exemplo. Uma cédula de R$100 do Rubens Sicúpero, daquela assinatura do Rubens Sicúpero. Uma cédula de R$100 dessa, dependendo da faixa de série dela, ela vale R$5.800 flor de estampa. Ela vai valer na faixa de R$1.000 soberba e vai valer R$200 MBC. Olha só. A mesma cédula. A mesma cédula, só que com a quantidade de dobras. A cédula perfeita tem uma valoração melhor.